Que a paz do Divino Mestre, Jesus de Nazaré, esteja conosco aqui nessa noite, em nossos corações, em nossas mentes, acolhidos aqui pela Casa da Prece Chico Xavier. O tema da conversa que nós teremos hoje vai ser um bate-papo, não temos apresentação, vamos conversar sobre esse tema, que é edificar com a nossa conduta. Aqui, edificar é construir, é estabelecer, mas num sentido mais amplo, também diz respeito a como é que você é convencido de alguma coisa pelo comportamento dos outros. Então, a gente tem várias nuances aqui, vamos tentar explorar essas várias nuances. Como nós estamos numa casa espírita, vamos começar exemplificando a situação do próprio doutrina espírita. Vocês devem conhecer bastante bem, se não conhecem, a gente vai refrescar aqui a nossa memória com relação ao desenvolvimento da doutrina espírita, né? A doutrina espírita ela foi codificada pelo querido Allan Kardec, que era um pseudônimo do professor Rivail, que era um mestre leonês, discípulo de Pestalozzi, que é um grande educador, e no século XIX ele estabeleceu um padrão de educação muito além, muito à frente da sua época, e Kardec, Rivail, na acepção francesa, era um grande defensor do processo, da pedagogia de Pestalozzi, de maneira que consta que, às vezes, quando Pestalozzi viajava, quem tomava o lugar dele nas aulas e nos afazeres era o próprio Allan Kardec. Ele traz essa bagagem de inovação para Paris, quando ele se estabelece, e vive a sua vida como um grande e eminente professor, filósofo, cientista, e trouxe para a gente, para a França, uma série de benefícios em termos culturais. Aí ele teve contato com o fenômeno das mesas girantes, que a gente já ouviu falar, se não ouviu falar, era uma brincadeira que era realizada à noite pelas famílias parisienses na falta de uma televisão. Isso eram saraus, né? Os saraus eletrizantes, que eles botavam as mãos um do lado do outro, e as mesas começavam a se mexer, a bater, a girar, a dançar. Então, eram as mesas girantes, mesas dançantes, mesas que batiam. E Kardec ouviu falar dessa coqueluche, né? E falou, não vou perder meu tempo com isso, com mesas que batem. Mas um amigo dele, muito sério, que ele respeitava bastante, disse, você tem que ir lá ver esse fenômeno. É muito interessante, você vai se interessar. Aí, como era uma pessoa com uma certa credibilidade, ele foi para uma das reuniões e ali ele constatou que realmente ocorria, havia ausência de embuste em primeira instância, né, primeira visão dele, e ele percebeu que se as mesas não têm cérebro, não têm inteligência, mas respondem, é porque alguém está atuando sobre elas para responder. E esse alguém tem inteligência, porque um efeito inteligência tem que ter uma causa inteligente. E aí ele, então, se debruçou sobre esse fenômeno e conseguiu, através de uma série de evoluções, sistematizar essa comunicação. Ela era muito rudimentar, ela era feita com batidas, por exemplo, uma batida A, outra, 2 batidas B, 3 batidas C, até você falar uma palavra, Zoroastro, e você já acabou a noite. Aí você tinha o caráter lúdico, mas tinha o caráter sério. E o Allan Kardec conseguiu visualizar o caráter sério. Ele falou, por trás disso existe alguma coisa muito importante. Ele começou a fazer reuniões, não essas reuniões frívolas que o pessoal fazia, reuniões sérias, com agenda, horário, pessoas de sustentação, toda uma série de cuidados para que a reunião fosse blindada pelo bem, para que não fosse se transformasse em uma brincadeira. Olha a conduta. E aí os espíritos foram se comunicando, das batidas passou por uma cestinha amarrada a uma caneta, a caneta amarrada à cestinha, todo mundo botava a mão na cestinha, ela escrevia, já era alguma coisa, e depois eles viram que não precisava de intermediário, podia escrever direto com a mão, e as escritas eram tão rápidas e tão vibrantes que, obviamente, não podiam partir da pessoa que estava ali fazendo a psicografia, escrever através dos espíritos. E
Mais tarde veio também a psicofonia, ou seja, o espírito narrava, falava, enquanto alguém anotava o que estava sendo dito. Com isso, reuniu-se muitas informações e o Allan Kardec, então, resolveu sistematizar essas informações. Ele pegou e começou a lançar perguntas para médiuns em vários locais da França e do mundo, o mundo era Europa e Estados Unidos, e aí ele começou a fazer um compêndio de questionários, de questionamentos. E com isso ele estabeleceu a universalidade dos ensinos dos espíritos, que significa que ele recebeu para a mesma pergunta várias respostas diferentes, vindas de locais diferentes, médios diferentes e em tempos diferentes. Se uma pergunta tivesse uma boa popularidade, né, muita gente falou aquela mesma resposta, então aquele estava confiável para ser uma resposta dos espíritos. Se aquela resposta não recebia várias respostas, aquela pergunta não recebia várias respostas, é porque ela não era muito popular, não era candidata a estar presente nessa universalização das respostas. Então, ele compilou essas respostas. Ele não escreveu, ele não redigiu nenhuma resposta, mas com a capacidade pedagógica e didática dele, ele redigiu as perguntas e soube ordená-las de uma forma absolutamente impressionante. Se você tentar trocar as ordens dos capítulos de qualquer dos livros da codificação, vocês vão ter essa noção do que a gente está falando. Então, com essa universalização, ele estava aplicando o quê? Um método científico para uma coisa que não era estudada cientificamente, devido aos preconceitos, devido às dificuldades também de se comunicar com os espíritos dessas formas rudimentares, né? Então, o Allan Kardec, ele codificou essa doutrina que é dos espíritos, porque eles é que respondem as perguntas. Então, não existe doutrina de Allan Kardec, não existe kardecismo nesse sentido, né? A doutrina estabelecida por Charles Darwin é o darwinismo, que foi ele que fez. Mas, nesse caso, quem fez aquelas respostas foram os espíritos, então é o espiritismo, e não o kardecismo. Então, o espiritismo foi moldado e construído ao longo de 5 livros, que é considerado o Pentateuco, iniciando pelo Livro dos Espíritos. Os outros livros são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Uma coisa impressionante na carreira do nosso querido Allan Kardec é que ele usou esse pseudônimo para não misturar o prestígio que ele já tinha como pedagogo, como cientista, com aquelas novas revelações, para que não interferisse, né, dissesse, nossa, olha, é o Allan Kardec, conhecido, publicou diversos livros, vamos ler mais esse. Não. Ele botou Allan Kardec, que, segundo um dos mentores dele, era o nome que ele tinha numa das encarnações anteriores, quando ele foi um druida, lá na Gália, na França. Então, esse é o retrato de uma situação que levou a edificar a doutrina dos espíritos, considerada o consolador prometido por Jesus. É muita coisa. E o Kardec trabalhou nesse projeto, né, desde que ele visitou as reuniões das mesas girantes, ele trabalhou cerca de 12 a 15 anos entre conhecer o fenômeno e escrever os 5 livros. Ele começou em 1857 e o último livro a ser publicado foi a Gênese, em 1868, e ele desencarnou em 1869. Ele parecia que ele veio para cumprir aquela missão, cumpriu a missão, parabéns, você já está liberado, né? Ele fez também a Revista Espírita francesa, que atuou enquanto ele estava vivo, existe aí para download. Então, nós temos essa figura do Allan Kardec, né, que se dedicou de corpo e alma, imagina esses 15 anos frenéticos, produzindo esse material, fazendo viagens para divulgar, coletando novas informações onde ele achava que existiam lacunas, sistematizando os diferentes livros que saíram todos do Livro dos Espíritos, cada parte, uma das 4 partes do Livro dos Espíritos virou um dos 4 outros livros da codificação. Então, isso tudo nos coloca diante de uma personalidade, né? Se você olha o que ele edificou, você vai se perguntar qual foi o comportamento dessa pessoa, qual é a conduta dessa pessoa, que a gente pode de cara dizer perseverança, porque ele perseverou, né?
Mas ele tinha outros atributos fantásticos. A didática que ele trazia da experiência dele lá de Yverdon, na Suíça, em Pestalozzi, ele tinha, de forma espetacular, reconhecida por todos que o conheciam, a lógica. Uma lógica assim, impressionante. Tudo ele passava pelo crivo da razão. Até que cunha aquela expressão, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Isso aqui é uma fé inabalável. E, então, o Kardec era considerado um senhor lógica. Então, você vê, uma grande obra necessita de grandes pessoas, grandes executores, grandes condutas, grandes comportamentos. Para pegar o próprio Espiritismo, por exemplo, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele escreve a respeito do fenômeno mediúnico e a respeito da aceitação da ideia do fenômeno mediúnico. As pessoas rejeitavam a ideia do fenômeno mediúnico. Como brincadeira de mesa, tudo bem, mas como espíritos se comunicando, aí já é mais difícil, né? Então, nos nossos apontamentos, a gente bota aqui que o Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, questão 29, ele botou os meios de convencer. Os meios de convencer. Eu vou pegar aqui o trecho do Livro dos Médiuns para ler, porque é interessante pegar o Allan Kardec falando. Os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. Natural, né, gente? Cada um vai ser convencido de acordo com toda a sua história, né? Toda a sua vida, todo o seu conhecimento, sua bagagem. O que persuade a uns, o que convence a uns, nada produz em outros. Não é curioso? Não há identidade. Este aqui se convenceu observando algumas manifestações materiais. Aquele ali foi por efeito de comunicações inteligentes. E o maior número pelo raciocínio. Então, você tem aqueles que ficaram assombrados com as manifestações, com os fenômenos, aqueles que prestaram atenção nas questões, manifestações inteligentes, ou seja, era uma expressão falada e escrita que eu passava pelo crivo da minha razão. O maior número pelo raciocínio. Muitos do que aceitaram a doutrina dos espíritos é porque utilizaram o raciocínio. É o Mr. Lógica falando. Podemos até dizer que, para a maioria dos que não se prepararam para o raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Da observação, ele viu o seguinte: se o cara não chega lá com uma observação que seja racional, ele vira as costas e vai embora, aquilo cansa. É como se fosse um brinquedinho de criança que, depois de brincar um pouquinho, não quer mais olhar. Então, vai embora. Então, a razão é um dos elementos importantes, segundo Allan Kardec, para o convencimento. Quanto mais extraordinários fenômenos, mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram. Por uma razão simples. Todos somos levados, naturalmente, a duvidar de uma coisa que não tem lógica, que não tem uma sanção racional. Cada um considera do seu ponto de vista e explica do seu modo. O materialista atribui uma causa puramente física, ou a um embuste, ou seja, uma mentira. O ignorante e o supersticioso acham que é uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Ou seja, se o seu cérebro foi preparado pela razão para entender que aquilo tem uma explicação natural e não é sobrenatural, quando você enxergar, você vai olhar com esses olhos. Vai ser, então, muito mais fácil. Então, essas são palavras do Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, falando sobre aceitação. É curioso que ele também fala dos tipos que se convenceram pelo Espiritismo, ou seja, que tipo de pessoas se convenceram. Ele estava muito preocupado com isso, porque ele estava fazendo a difusão do Espiritismo. E entender o tipo de pessoas é importante para ele saber que abordagem ele ia chegar. Ele chega numa cidade estranha, tem lá um teatro que alugaram para ele fazer uma palestra explicando o Livro dos Espíritos. Ele tem que conhecer a sua clientela, né? Então, você tem vários tipos que o Allan Kardec elenca no Livro dos Médiuns. Um deles são os espíritas experimentadores. São aqueles que olham para os fenômenos e ficam maravilhados. Oh, como pode? Um livro está andando sobre a mesa está batendo,
as luzes acendem e apagam, aí ele fica maravilhado. Mas é aquilo que a gente já falou, isso daí, com o tempo, vai perdendo a graça, né? Observação de manifestações, tipos que convencem os experimentadores, os espíritas imperfeitos. O que seriam os espíritas imperfeitos? São aqueles que conhecem a doutrina dos espíritos, aceitam os fenômenos físicos, materiais, mas até entendem os efeitos morais, mas não botam em prática na vida deles. Ou seja, você lê todos os livros do Allan Kardec, né, todos os pentateucos da doutrina espírita, e aquilo não move uma corda no seu coração. Não toca música nenhuma te dizendo que aquilo é maravilhoso, lógico, perfeito e consolador. Outros tipos de espíritas que aceitaram o espiritismo, os espíritas cristãos. Aqueles que verdadeiramente entenderam a parte física, material dos fenômenos, mas entenderam a parte moral dos fenômenos e das informações que foram passadas. E mais, não satisfeito em conhecer a doutrina moral, a colocam em prática. Então, esse é o espírita cristão, propriamente dito. E ele fala, finalmente, de um outro tipo de espírita muito interessante, os espíritas exaltados. O que são os espíritas exaltados? É o arroz de festa. É aquele que foi lá, leu, ouviu falar, e é maravilhoso, é tudo perfeito. Aí, isso daí, em vez de ter o efeito de contagiar outras pessoas, tem o efeito contrário, porque a pessoa aceitou sem questionar. Então, se alguém chegar para ela e fizer uma pergunta, ela não vai saber responder, porque ela está só com a turma, só com a galera. Está todo mundo falando que é bacana, eu também vou falar que é bacana. Ah, mas por que tem que ter reencarnar? Qual é a vantagem de reencarnar? Né? Ah, não sei. Mas eu acho legal. Então, a gente ele coloca essa ressalva de cuidado quando você estiver perto dos espíritos exaltadores, porque eles podem fazer você perder sua credibilidade. Porque então vai falar, pô, aquele lá que não tem a menor noção está acreditando nisso, então não deve ser bom. Então, isso para iniciar falando da doutrina dos espíritos, mas vamos ampliar um pouco agora o nosso leque e vamos falar de algumas expressões semelhantes a essa que a gente botou edificar com a nossa conduta. Uma delas é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você já deve ter ouvido falar isso. A palavra convence. Eu posso blá, 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 falar aqui, fazer 1000 palestras, mas o que arrasta é o exemplo. Quem falou isso foi Confúcio há 500 anos antes de Cristo, em 500 anos antes de Cristo. Né? Existem questionamentos se foi Confúcio mesmo ou não, mas a maioria das obras fontes que a gente procurou apontavam para o Confúcio. O Confúcio era um filósofo chinês, um moralista, um rei, um campeão da ética. Ele escreveu diversos volumes falando de como que deveria ser o comportamento, olha aí, o comportamento das pessoas, para que todos pudessem atingir a felicidade. E quase tudo vai para a ideia do equilíbrio, do meio termo, do yin yang. Você está com as coisas nada nos extremos, mas sim na média. Então, isso é o nosso Confúcio. Existe uma versão mais ocidental dessa mesma palavra convence, mas o exemplo arrasta, que é: a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Isso daí foi trazido por Emmanuel, é uma versão do Emmanuel, do Confúcio, numa das obras do nosso querido Emmanuel, que é Instrumentos do Tempo. E tem mais uma versão. Emmanuel, a gente conhece, né? É o mentor espiritual de Chico Xavier, quando ele estava aqui encarnado, e publicou 300 e 400 livros de autoria dele na psicografia do Chico Xavier. Então, a gente conhece muito bem, vamos dizer assim, o comportamento do Emmanuel, né? A moral que ele tinha para poder falar essas coisas. Então, isso foi o Emmanuel. A palavra edifica e o exemplo arrasta. E tem também as palavras comovem, mas as atitudes é que convencem. Muito similar, né? Quem falou isso? Nosso querido Sócrates, em 400 anos antes de Cristo. Sócrates, a gente, né, deve ter ouvido falar bastante nele. Ele não escreveu uma linha, assim como Jesus. Ele deixou muitas informações que foram compiladas pelo discípulo dele, Platão. E ele tinha também
a virtude, né, de trazer para a humanidade os conceitos filosóficos que são muitíssimo similares aos da doutrina espírita. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, existe um tratado que pega as várias sentenças do Sócrates, ditadas através de Platão, e vai comparando com a doutrina dos espíritos. Então, é muito interessante. Quem gosta de filosofia, é uma leitura obrigatória, que é elucidativo. Realmente, você vê como 400 anos antes de Cristo já se falava, ele é considerado um dos precursores do espiritismo, tá certo? Então, isso mostra para a gente, em tese, né, o que a gente já sabe que acontece, né, que a palavra edifica e arrasta. Mas tem um exemplo que a gente já narrou aqui, muitos de vocês já conhecem, que é considerada a parábola do pipoqueiro. Né? Vocês devem conhecer a parábola do pipoqueiro. A parábola do pipoqueiro era uma casa espírita que tinha um dirigente que fazia as palestras ali com uma certa frequência, e uma grande janelão separava a casa espírita da área externa. Ali na área externa, na sacada da rua, tinha um pipoqueiro que ficava vendendo pipoca, aproveitando, inclusive, a movimentação de entra e sai da casa espírita. E aí passaram-se os anos, e eis que os dois desencarnam. E quando os dois desencarnam, o palestrante, dirigente de casas, etc., trabalhava na federação, chegou lá e descobriu que ele estava numa posição muito mais abaixo do que a do pipoqueiro, né? Com uma luz muito menor do que a do pipoqueiro e com uma, vamos dizer assim, uma aura de autoridades espirituais em volta dele que o dirigente não encontrou com ele. Aí ele chega encabulhado, assim, e conversa com o pipoqueiro. Pipoqueiro, como é que pode que você ganhou tudo isso e eu nada? Ele, não sei o que pode ser. A única coisa que eu sei é que tudo que você falava, eu fazia. Existem exemplos e contra-exemplos. Então, existe a palavra edifica, o exemplo arrasta para o bem, mas tem a palavra não edifica e arrasta para o mal. Um exemplo simples é uma família que eu conheço do trabalho que tem 2 filhos. E o pai dessa família, não vou relatar quem é, eu posso falar sobre ele, quando fazia uma curva ou passava pelo sinal vermelho, ou fazia alguma coisa errada no trânsito, um dos filhos dele falava, você não pode fazer isso, está errado, você está contra o sinal do trânsito. E aí, quando acontecia uma situação desagradável, ele falava um monte de palavrões. E o filho falava, você não pode falar esses palavrões, se tiver uma pessoa passando para se sentir incomodada, né? Esse é um dos filhos. E o outro dos filhos? Pai, avança, senão você vai pegar o sinal vermelho. Pai falava palavrão, eu não vou poder repetir aqui, ele também falava os palavrões. Então, isso está mostrando para a gente, isso é fatos reais, está mostrando para a gente que cada um vai ser submetido a um padrão de conduta, mas, dependendo da sua índole, vai adotar esse padrão positivo ou vai adotar o padrão negativo. Você vê que os dois são irmãos, quase a mesma idade, e agem de forma completamente diferente. Então, há que se considerar essa viés, que é a personalidade que está ali ouvindo, que está ali sendo submetida à conduta alheia. E aí, o que a gente deve fazer é uma reflexão para nós. Né? Que tipo de modelo eu sou? Eu sou o modelo que o filho A vai elogiar ou eu sou o modelo que o filho B vai imitar e não deveria? Vamos olhar para nós e nos perguntar e ver se a gente pode mudar alguma coisa. Porque a gente está aqui num ambiente protegido, né? Nós aqui na Casa Espírita, particularmente na Casa da Prece, existe uma redoma espiritual que nos protege, que estamos aqui. Né? Porque essa é uma casa de Jesus. Então, nós somos tranquilos. Mas na hora que a gente bota o pé lá para fora, André Luiz, nas suas obras, né, da vida do mundo espiritual, demonstra para a gente que na hora que eu botei o pé lá fora, tinha já uns 10 esperando para compactuar. Pode ser para perturbar, mas pode ser também para unir pensamentos semelhantes e compactuar. Vamos sair daqui, vamos fazer um monte de coisa errada. Nós estamos sujeitos a essas influenciações, que seriam os comportamentos negativos, que seriam as condutas negativas. E cabe a nós
decidir qual que nós vamos querer copiar exatamente, né? Então, muito cuidado, porque nós somos modelos, né? Buscando alguns outros exemplos que dizem respeito aqui à nossa casa espírita, particularmente a influência do nosso patrono espiritual, Eurípides Barçanufo. Quem não conhece, se eu fizer uma palestra aqui, eu sempre vou falar do Eurípides, porque ele é demais, gente. A gente já falou, vocês peguem na internet, ou peguem o livro Eurípides, O Homem e a Missão, e vocês vão ver que coisas lindas que ele fez, que desprendimento, que vida difícil que ele teve. Foi muito complexa a trajetória do nosso querido Eurípides, né? Então, o Eurípides, que nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, tinha o planejamento, o dom, a vontade de ser médico, se preparou para ser médico. No ano em que ele ia para, não sei se era para o Rio de Janeiro, acho que era, para poder estudar medicina, sua mãe ficou muito doente e ele teve que abandonar tudo para poder cuidar dela. Mas isso foi talvez providencial, a gente não sabe enxergar as coisas, né? No sentido de que ele pôde ajudar a mãe, naturalmente, mas também no sentido de que ele pôde fazer um trabalho excepcional ali na cidade de Sacramento. Então, ele que era um professor, um exímio professor, também, tipo Allan Kardec, com uma modernidade muito à frente do seu tempo, ele tinha era o dono, presidente, o diretor do colégio Liceu Sacramentano. Liceu Sacramentano, na rua principal. Então, imagine o que era isso daí. Era a escola mais importante da cidade. E o Eurípides Barçanufo, então, que era carolinha de igreja, frequentava, conhecia muito bem o Evangelho, né? Ouviu falar que familiares dele tinham reuniões espíritas na Fazenda Santa Maria, que dá para você visitar lá hoje. Tem a casa espírita, que tem mais de 100 anos, né? Casa Santa Maria. E aí, Fazenda Santa Maria. E aí ele não ligava muito para essas coisas, tinha um pouco de receio, um pouco de preconceito, mas aí, novamente, um tio dele, que ele gostava muito, pediu muito que ele fosse lá assistir uma dessas reuniões. E ele, então, foi, encontrou com o tio, e ele, muito cético, né, muito questionador, pensou intimamente com ele mesmo. Uma das coisas que eu não consigo entender no Evangelho são as bem-aventuranças. Como é que pode você ser bem-aventurado de ser aflito, né? De ser humilhado? Como é que pode? Eu não entendo isso, Jesus. Desculpa, eu não entendo. Ele está sendo racional e honesto consigo mesmo. Aí ele diz, se realmente existem essas coisas do Espírito, então que me tragam uma resposta. E ele era devoto de São João, evangelista. E aí o que aconteceu? Na audiência, na roda de médiuns, ali naquela reunião, o médium mais ignorante e analfabeto, que era parente dele, pede a palavra e começa a fazer um discurso sobre as bem-aventuranças, à luz do Espiritismo, demonstrando que se você quisesse entender as bem-aventuranças, como, por exemplo, bem-aventurados aflitos, sem a reencarnação, não há como, porque você não consegue conciliar com a justiça divina. Você vai ver pessoas sofrendo, morrendo, e outros se dando bem, fazendo tudo de errado. E como é que é isso? Como é que acaba isso? Né? Não tem como explicar. Criancinhas que desencarnam em tenra-idade. Como é que pode você explicar que Deus deu a vida para tirar em tão pouco tempo? Qual a utilidade disso? Qual o valor disso? Só para maltratar os pais? Não. Tem que ter uma explicação. A explicação é exatamente a lei de causa e efeitos. O livre-arbítrio que a criatura tem de fazer o que ela quer. Mas aí depois, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Então, a gente consegue reconciliar com Deus a justiça de uma maneira impressionante, que cada um vai pagar pelos seus erros na sua medida e no seu tempo certo. Nós é que somos apressadinhos e queremos ver logo o circo pegar fogo. Então, ele, claro que ele ficou extasiado e se converteu na hora, porque ele sabia que aquele interlocutor não tinha maturidade intelectual para traçar um tratado daquele, chegar a convencer a ele.
de que aquilo era a solução daquele enigma que ele tinha em vida. E quem é que assina a psicofonia, né, quando termina? João Evangelista. Aí não deixou mais dúvida. Então, esse é o Eurípides Barçanufo, tem milhares de histórias deles. Leiam, por favor, porque vocês vão amar, vão adorar. Leiam à noite, então vocês vão sonhar, vão dormir, vão sonhar para um lugar muito bom. Então, nesses episódios do nosso querido Eurípides, ele um dia recebeu uma psicografia muito inusitada. Uma psicografia de Maria de Nazaré. Se você receber uma psicografia de Maria de Nazaré, o que é que você vai dizer? Que não é de Maria de Nazaré. Desculpa, gente. Porque tem muitos espíritos embusteiros, né? A gente conhece isso na doutrina. Eles usam nomes de espíritos famosos, João Evangelista, para se aparecer. No caso, como é que você distingue isso usando o crivo da razão? Por exemplo, no caso do João Evangelista falando sobre bem-aventuranças, como é que eu vou saber se era João Evangelista ou não? Pelo conteúdo e pela forma. Uma forma ruim, fraca, bagunçada, escrachada, cheia de linguajar vulgar, não pode ser transmitido para um espírito de escola, sábio, inteligente, moralmente elevado e que quer trazer algo de bom para você. Então, você vai descartando. Isso é a forma. Mas tem um conteúdo. Você tem que espremer aquilo que foi falado, aquelas informações que ele deu sobre a reencarnação, explicando, justificando o sofrimento. Então, isso daí tem que passar pelo nosso crivo. Se tudo que ele falou está coerente, então, beleza, João Evangelista. Maria de Nazaré. Mas ele era tão temente a Deus e amava tanto a Maria que ele falou, só pode ser verdade. E o que ela pedia? Ela pedia que ele trocasse o nome do Liceu Sacramentano, Liceu Sacramento, por Colégio Allan Kardec. Uma cidade do interior, sei lá, 100 quilômetros de Uberaba, no século passado, retrasado agora, né? E como é que você vai fazer isso? Mas ele fez. Ele fez. Você pode ir lá, até hoje está lá no Colégio Allan Kardec, que agora não é mais colégio, virou um grupo espírita. O colégio cresceu tanto que teve que ir para outro lugar, podendo ter instalações mais modernas. Ou seja, o colégio ainda existe, mas em outro local. O antigo Colégio Allan Kardec, ele está lá na rua principal, com a sua cor rosa e branco, Colégio Allan Kardec, escrito bem grande. Imagina o que aconteceu naquela cidade. Todos os filhos de pessoas importantes, não era uma escola simples, uma escola muito boa, tiraram seus filhos da escola. Porque como assim meu filho vai estudar na escola, colégio Allan Kardec, uma cidade eminentemente católica? Então, ele passou muita dificuldade, deve ter passado dificuldade até para comer, porque foi um período muito drástico na sua vida. Mas ele insistiu. Ele começou a dar aulas com as poucas crianças que tinham e continuou fazendo. E aí o que aconteceu é que a conduta é edificar, né? Comportamento e o que você constrói. Com o comportamento dele de perseverança, de competência, de seriedade, de amor àquilo que ele fazia, todas essas competências juntas fizeram com que os pais observassem os seus filhos e os filhos que estavam saindo do Colégio Allan Kardec. E observaram que os filhos que estavam saindo do Allan Kardec estavam muito mais bem preparados para os seus segmentos dos seus estudos e para a vida do que os outros que estavam numa escola padrão convencional. E aí, então, devagarzinho, foi um aqui, foi um ali, até que o Colégio Allan Kardec se colocou como um colégio de vanguarda, um colégio excepcional, e acabou esse tipo de implicância um para o outro. Claro que muita gente deve ter tirado e não voltou, mas muitos pais retornaram seus filhos pela qualidade do ensino. Querido professor Eurípides Barçanufo. As competências dele, o comportamento dele, a perseverança dele, a fé dele, a gente cunhou até a expressão fé sacramentana, a fé desse nosso querido Eurípides em Jesus e em Maria é algo que você sente na pele quando você chega na cidade. E vai ouvir os relatos, na rua você encontra uma pessoa que conheceu, uma pessoa que conheceu quem conheceu, e você vai vendo os diferentes casas espíritas, olha, é fantástico. Mas nós temos que voltar aqui para a conduta, cada um de nós, diante das dificuldades, ele soube se virar,
corrigir a situação utilizando os seus comportamentos, as suas competências. Um outro caso é o da fé raciocinada, um dos maiores exemplos de fé raciocinada que a gente tem no Evangelho. É o maior, eu acredito. Vocês lembram, né? É a situação do centurião Cornélios, que, sabendo que Jesus e seus discípulos passavam nas proximidades, foi até lá encontrar com Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Ele foi encontrar com Jesus e explicou que um dos seus servos, muito querido por todos, estava muito doente à beira da morte, no leito de dor. E que eles não sabiam mais o que fazer, já tinham tentado de tudo. Mas, sabendo que Jesus estava vindo, ele veio, então, pedir, por favor, a ajuda de Jesus. Então, Jesus fala assim, vamos lá na casa dele, ver como é que está a situação desse servo. Aí ele falou, Pedro, você na minha casa? Não, eu não sou digno de que você penetre dentro da minha casa. Eu sou um centurião romano, então eu entendo de autoridade. Se eu falo para o meu exército, vá para a esquerda, eles irão para a esquerda. Se eu falo para o meu exército, vá para a direita, eles vão para a direita. Então, basta que tu fale uma palavra e meu servo estará curado. E aí Jesus fala, né? Nunca vi nessa terra da Judéia tamanha fé. Você viu que a fé dele tinha uma lógica. Ele usou o exemplo do exército para mostrar que era aquilo que ele podia acreditar. Ou seja, ele mostrou que ele tinha fé. Olha, não precisa ir lá, não, só você pedir que vai ficar bom. Mas não só ele tinha fé, como a fé dele era raciocinada. Ele foi capaz de elaborar para Jesus. Ele não estava falando com qualquer um. Ele estava falando com o cara, Jesus. Você não precisa vir, porque meus subalternos não precisam vir. Então, o seu também não precisa. É só pedir. Então, a gente tem essa imagem na memória maravilhosa dele voltando para casa e as familiares correndo para ele, gritando que estava curado, o que para ele não era nenhuma novidade. Constam nas fofocas espíritas, para a história ficar mais interessante, que Centurião Cornélios teria sido uma encarnação de Allan Kardec, o que estaria coadunado com a ideia da fé raciocinada, ou seja, ele já demonstrava a fé raciocinada desde aquela época e teria encontrado com Jesus, então mostrando que ele tinha a escola para que ele pudesse fazer o trabalho que é simplesmente codificar, colocar no papel a doutrina dos espíritos. Só isso. Não pode ser um espírito de baixa escola. Veja no livro Humberto de Campos, agora eu nunca sei se é Pontos e Contos, que narra a vinda de Napoleão Bonaparte para uma reunião na espiritualidade e aparece Allan Kardec também. E a ideia era que o Napoleão ajudasse a construir, abrisse caminho e favorecesse a disseminação e a implantação da doutrina dos espíritos. Ele falhou na missão dele. Ele, no dia, sei lá, 31 de dezembro do ano lá, ele pegou a coroa, botou na cabeça dele e pronto. Ele se coroou rei. Nesse momento, ele partiu do quais eram os objetivos que ele tinha em vida. Esse é o Cornélios. Controlando aqui um pouquinho o tempo, gente, olhando aqui os apontamentos. Né? Uma história, a história é grande e complexa, eu vou tentar resumir ela, porque ela tem consequências que eu, por exemplo, levo para a minha vida, por exemplo. É uma história de Manuel Filomeno de Miranda, espírito, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tem diversos livros que eles publicaram com uma importância crescente. Os últimos 3, 4 livros são sobre a transição planetária. Eu acho que é o último ou penúltimo que aparece, Eurípides de Barçanufo, como um dos personagens da história. Então, vale a pena serem consultadas. Esse é um livro mais antigo, chamado Trilhas da Libertação. A humanidade estava sendo atacada por falanges de espíritos trevosos, com um espírito em particular que estava comandando esse grupo. E eles, então, começaram a atingir, a atuar sobre diversas casas espíritas para desestabilizar. Né? Isso parece acontecer na casa espírita, que alguns de vocês já viram. Então, eles fizeram uma coisa organizada, fizeram um ataque às casas espíritas.
Bom, para encurtar a história, a espiritualidade contra-atacou, mas usando formas diferentes, né? Jesus foi atacado e virou a outra face. Então, eles não podiam atacar, mas eles podiam fazer outras coisas. Então, eles fizeram uma estratagema de tal forma que esse líder, que se chamava o Supremo... Não, ele não era. Não. Ele era da falange dos bárbaros asiáticos. Não sei se vocês conhecem algum bárbaro asiático. Os mongóis. Aí, o que aconteceu com esse espírito? Ele foi enganado e ficou preso dentro da casa espírita. Deixaram ele chegar lá para destruir a casa espírita. Quando ele chegou para destruir a casa espírita, era uma cilada. Deixaram ele preso lá dentro e os comparsas dele lá fora. E a magnetosfera ali separando os grupos. Né? E ali, então, começou um embate de um grande mentor, que o Filomeno acompanhou, e esse espírito trevoso. O espírito se apresentava com uma forma monstruosa, falava coisas terríveis, conhecia a vida de cada um que estava ali, usava isso contra eles. Mas a humildade desse mentor, quando ele falava, vocês são incoerentes, você faz um monte de coisa errada, você está coberto de razão. Por isso que eu estou encarnado ainda nesse planeta. Eu sou mesmo, bem atrasado mesmo. Olha só como você está certo. Mas ele não usou só a humildade, porque com o espírito daquele, só a humildade não ia quebrar aquele espírito. Ele usou a autoridade moral. Aí parece incompatível. Uma grande autoridade moral com uma grande humildade. Como é que pode, né? A humildade e a autoridade. A humildade me diz que é possível. As pessoas acham que humilde é pouco, né? Tolo, pode ser passado facilmente para trás. Não, mas nós estamos falando da humildade de coração, que é a humildade que Jesus nos ensinou. E a autoridade dele era no bem proceder, no bom proceder. Então, o que ele fez de errado, ele assume, ele é humilde. Mas ele sabe o valor que ele tem pelas coisas certas que ele fez. Então, a gente pega Jesus como exemplo. Jesus era humilde. Jesus era a humildade encarnada. Jesus tinha autoridade. Eu acho que Jesus chegasse na minha frente aqui agora, minhas pernas iam tremer. Porque ele, claro, ele também é a autoridade. Ele está ali em nome de Deus. Então, esse mentor chegou com a humildade e com a autoridade. E tudo que falava, batia e não refletia nada. À medida que o embate foi continuando e a aura da humildade e da autoridade em cima daquele espírito, a máscara dele começou a quebrar e cair. Aquela máscara com caras, feições horríveis para assustar as pessoas, caiu, quebrou em 1000 pedaços. E aí, o golpe final foi quando ele já estava fragilizado, porque não tinha mais aquela máscara para assustar os outros. Eles trouxeram a mãe dele, que já tinha desencarnado há muito tempo, e que ficava ao longe orando por ele, mas não tinha acesso a ele por causa da dureza do seu coração. Mas ali, com o flanco aberto, esse nosso querido mentor trouxe a mãe dele, e ali ele caiu no chão e chorou. E aí o Filomeno, revendo essa história, pergunta para os mentores que estavam com ele, né? Como é que ele conseguiu aquilo? Falou, porque ele é honrado. Ser honrado é ter a humildade e a autoridade. As duas coisas no mesmo pé de igualdade. Então, eu muitas vezes agora me paro e me vejo em situações difíceis. Eu peço a Deus que fortaleça a minha honradez, que fortaleça a minha humildade para eu não cair nas falacéias do orgulho. E para que eu possa ter autoridade, né? Aceitando que eu sou filho de Deus, que eu sou cristão e sigo Jesus de Nazaré, acredito, tenho fé em Jesus de Nazaré. Então, a gente vai tentando nos fortalecer para as dificuldades que a vida nos coloca, principalmente no momento desse de transição planetária, que também é a palco de relatos aqui do Filomeno de Miranda. Vale a pena ver. Então, essa era uma história um pouco longa, mas eu acho que mexe com a gente. Indo agora para a base, qual é a base da doutrina espírita? É o Livro dos Espíritos. Lá na terceira parte, tem 4 partes dos Espíritos, a terceira parte é das leis morais.
E o primeiro capítulo da terceira parte, Leis Morais, é da lei divina ou natural. Mostrando que as leis de Deus são naturais, são iguais, não tem distinção. Na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí os espíritos adoram. Jesus é a menor resposta do livro dos espíritos, né? É simplesmente Jesus, ponto, não precisa mais nada. Mas aí Allan Kardec comenta, é comentário do Kardec, né, dos espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, Jesus era animado pelo Espírito Divino e, por isso, é o nosso modelo. Então, que a gente possa seguir esse modelo, que nós possamos também ser o modelo. Eu gostaria só de pegar ainda alguns minutinhos que nós ainda temos, para falar duas coisas. Uma é a questão do modelo que nós devemos ser, é tentar ser um modelo de padrão positivo, não um modelo de padrão negativo. E aí a gente lembra que nos Estados Unidos, eles costumam fazer nas escolas encontros dos alunos com pessoas que já viveram situações na sua vida as mais diversas. Ou um bombeiro que sofreu alguma coisa quando foi salvar alguém, ou uma pessoa que tinha a viciação das drogas e conseguiu se libertar. Então, alguém que tem alguma superação e que possa ir lá contar. É o chamado role model, né? Ele faz um papel de modelo para as pessoas. Ele serve como um papel de modelo para as pessoas. Eu acho muito bacana que eles trazem de fora da escola e juntam a garotada e botam lá para aprender alguma lição com um role model. Aí acabam querendo ser um role model também. Então, vai ser um exemplo de moral, de ética, de bem, e muitas vezes um exemplo de superação. E o que a gente deveria buscar é, como os garotinhos da escola, as meninas da escola, buscar que nós possamos ser um role model em alguma coisa. E nós podemos. Nós podemos. Ninguém é tão endurecido que não possa ser role model em alguma coisa. Então, vamos buscar essa alguma coisa que eu possa ser e alimentar. Porque, aumentando as minhas virtudes, mesmo que eu não diminua as minhas virtudes, minhas viciações, eles vão ficando pequenos perto do todo, né? É uma forma de combater, né? A ideia da homeopatia, do floral de Bach, você vai com os pouquinhos, né? Aos pouquinhos vai chegar uma hora que você neutralizou o que está te fazendo mal, né? Então, para terminar, eu vou fazer a leitura de um texto de Emmanuel, que é muito lindo. É o argumento. Isso daí está no Seara dos Médiuns, capítulo 6, o argumento. É a psicografia de Chico Xavier do Espírito Emmanuel. Ante os amados que te não compreendem, estimaria que todos crescem conforme você crê. Alguns jazem desesperados na treva do pessimismo. Outros caem, pouco a pouco, no abismo da negação. Há muitos que te lançam um insulto no rosto, como se a tua convicção fosse um passo à loucura. E surpreende em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhas muitas vezes no oceano revolto das palavras veementes que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, deseja acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. Entretanto, recordemos o Cristo. Ninguém, quanto ele, deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste. Deu novas estruturas, formas dos elementos, transformando o fim. Apaziguou as energias desvairadas da natureza, aplacando para que houvesse peixe. Reaqueceu corpos que a morte imobilizava. Restituiu a visão aos cegos. Restaurou paralíticos. Limpou feridentos. Curou alienados mentais. Operou maravilhas
somente atribuíveis à ciência divina. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu no mentor excelso da humanidade. Jesus se agiganta na esteira dos séculos pela força do exemplo. Anjo caminhou entre os homens. Senhor do mundo, não reteve uma pedra para repousar a cabeça. Sábio, foi simples. Grande, alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes, espalhou a misericórdia. Caluniado, lançou bênçãos. Traídos, não reclamou. Acusado, humilhou a si mesmo. Ferido, esqueceu toda ofensa. Injuriado, silenciou. Crucificado, pediu perdão para os próprios verdugos. E abandonado, voltou para nos auxiliar. Ação é voz que fala a razão. Se aspiras assim a convencer aqueles que te rodeiam quanto à verdade, não se esqueça de que, acima de todos os fenômenos passageiros, todos os fenômenos discutíveis, o único argumento edificante que dispões é o da tua própria conduta no livro da sua própria vida. Mais uma historinha? Estamos gostando. Para fechar. Lívia, esposa de Emmanuel, há 2.000 anos atrás, leio a discografia de Chico Xavier. Depois de caluniada, sentenciada ao relento doméstico, ela se converteu ao cristianismo e, no ouvir as palestras do Mestre Divino nas praias de Cafarnaum, escondida com uma roupa para que não pudesse reconhecer, para não ficar mal para a família dela, ela não estava preocupando com ela, não estava preocupando com a sua família, que poderia ficar mal falada. A ama dela tinha se convertido ao cristianismo e ela e a ama dela em todas as oportunidades que eles tinham. Então, mesmo depois de caluniada e aprisionada em casa, não faziam conta que ela fosse até esses eventos se encontrar com Jesus. Não fazia nenhuma questão. E o tempo foi passando até que ocorreram os eventos que nós conhecemos, né? Jesus sendo traído, sendo preso, sendo maltratado, abandonado e, finalmente, supliciado. A Lívia continuou a seguir os nazarenos. E chegou um momento em que a política de Roma começou a ficar numa situação tão crítica que a decisão dos governantes foi de criar um desvio de atenção da população. Para tirar ela do foco dos problemas socioeconômicos existentes, eles ofertaram ao povo o circo e o pão. O pão e o circo. Ou seja, uma comida e um entretenimento bizarro. Esse entretenimento bizarro foi mudando com o tempo e cada vez se tornando mais nefasto. Até que chegaram a oferecer aos próprios prisioneiros para as feras famintas no circo do Coliseu Romano. Tivemos a oportunidade de estar lá no Coliseu Romano. É impressionante. É uma sensação muito terrível. Você está ali sabendo o que aconteceu há 2.000 anos atrás. Nessas incursões em que prendiam as pessoas, um dia prenderam o grupo com o qual a Lívia estava participando. Ela, então, foi para o calabouço. Chegou um momento, então, em que ela e seus colegas, seriam entregues aos leões. E um show de horror. E aí, nessa situação, todos estavam desesperados, chorando sem consolação, desesperados. E aí a Lívia teve uma ideia. Ela começou a cantar. Começou a cantar hinos de louvores, que eles cantavam enquanto esperavam o mestre divino dar a sua palavra. E ela começou a cantar, mas não ficou sozinha. Eram 2, eram 3, 10, 100. Até que todos os prisioneiros entraram na arena,
cantando hinos de louvor a Deus no momento em que as feras estavam soltas. E fim desse espetáculo bizarro, os romanos se perguntaram: de onde veio tamanha fé? Eu também quero.